aqui tem passado aqui alguns indicadores. Presidente, é absolutamente possível o senhor terminar o seu mandato com uma inflação média abaixo de 4, inflação média, porque a nossa meta é chegar a 3 já o ano que vem, mas é perfeitamente possível que a média do seu mandato esteja abaixo de 4, com um crescimento médio beirando os 3%. Isso, para o senhor ter uma ideia, é a menor inflação média de todos os mandatos desde que o regime de metas de inflação foi criado no Brasil. Portanto, aqueles que acusam o senhor de não estar prestando atenção na inflação, não está prestando atenção nos dados que nós estamos divulgando pelo IBGE a todo momento, mostrando que nós estamos convergindo para a meta, que é uma meta exigente e que foi ontem reafirmada pelo seu governo em reunião do Conselho Monetário Nacional. Mas nós não podemos e não devemos abdicar das metas de crescimento da economia. O senhor teve a experiência de, no seu primeiro mandato, fazer esse país crescer 3,5% e no seu segundo mandato fazer esse país crescer 4,6%. Muitas vezes falam, o ciclo de commodities não permitirá isso mais, mas nós temos que enfrentar o desafio do crescimento independentemente das condições externas e buscar que o Brasil volte a crescer a taxas sustentáveis. E os indicadores estão aí mostrando que tudo isso é possível. Como disseram aqui vários conselheiros, a economia está crescendo, cresceu ano passado, surpreendentemente. Não para nós, mas surpreendeu a muitos. Vai crescer esse ano. Os dados do primeiro trimestre já foram divulgados. Pergunte a qualquer setor da economia como é que estão as linhas de crédito. Eu falava aqui com o Márcio Danfaga, depois do senhor sancionar o marco de garantias, marco legal de garantias, anos parado no Congresso, tiramos da gaveta, reformulamos o projeto de lei, aprovamos. Veja o que está acontecendo com as linhas de crédito no Brasil. E é só o começo. Isso vai avançar muito ainda. E o presidente Alckmin tem sido diligente na proteção do mercado interno. Nós estamos num mundo que está muito mais protecionista e muito mais agressivo, né, do que no passado recente. 2008 desencadeou uma avalanche de transformações. A OMC nem existe mais, não tem nem membros indicados pelos países membros para não funcionar. E nós temos aqui um vice-presidente que está exercendo um papel fundamental à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que vai fazer a diferença para o nosso crescimento. Isso tudo, todas essas medidas visam a estabilização da dívida bruta e nós contamos até hoje, presidente, com uma das melhores medidas que o senhor tomou quando presidente da República, que foi o acúmulo de reservas cambiais para proteger a economia nacional. Agora eu vou para o final, porque abusei aqui do tempo. Reconhecemos a necessidade de encerrar as pressões de gasto público, desde que, como sempre lembra o presidente, cuidemos dos mais vulneráveis, reconhecemos os desafios internos e externos, temos que calibrar nossa comunicação, emitir os sinais corretos para toda a sociedade brasileira, de sustentabilidade social, fiscal e ambiental. Isso tem que ser o lema desse governo. Nós temos que demonstrar na prática que estamos comprometidos com essas metas. Não fugiremos da responsabilidade de enfrentá-los. Também, como diz o presidente Lula, citando a sua mãe, a dona Lindu, a gente não pode gastar mais do que ganha, temos que saber lidar com o dinheiro da população brasileira, honrar cada real que entra nos cofres públicos e exigir o investimento com a maior taxa de retorno social e econômico. Conselheiros e conselheiras, presidente Lula, nós sabemos bem onde nós queremos chegar, missão que o senhor nos deu de fazer esse país ser mais justo, guia cada ação da equipe econômica. Ministra Tebet sempre muito parceira, queria frisar, cooperação sempre do Ministério do Planejamento, além dos demais ministérios. Cada ação de nossos ministérios, da dedicada equipe da ministra Simone, da ministra Esther, do vice-presidente Alckmin e dos demais ministérios. E por isso eu tenho a firme convicção de que nós podemos chegar ao próximo ano com o melhor ciclo de crescimento econômico em uma década, na média superior a 2,5% ao ano,
e com o menor nível de desemprego da década, abaixo de 7%. Já estamos com a menor taxa de desocupação desde 2014. Mantendo o crescimento econômico no patamar superior a 2% ao ano, devemos nos aproximar das mínimas históricas até 2026. As expectativas também indicam que teremos a menor taxa de inflação anual média num ciclo de governo em toda a história do Plano Real, abaixo de 4%. Destaco ainda a expectativa de termos o maior nível de investimento público e privado desta década. O novo PAC, o Plano de Transformação Ecológica, aumentarão o nível de investimento público, pavimentando o caminho para também elevar os investimentos privados. É a combinação público e privado desses esforços conjuntos que leva ao desenvolvimento sustentável. Tivemos o maior crescimento da renda das famílias em 28 anos e a maior redução da pobreza nos últimos 10 anos. Crescimento do PIB, aumento real do salário, os programas de distribuição de renda continuarão a elevar o rendimento das famílias e a retirar pessoas de situações de pobreza e vulnerabilidade. Temos convicção, presidente, do nosso caminho. Vamos juntos construir o Brasil dos nossos mais justos e generosos sonhos. Obrigado.